Sabinada foi uma revolta provincial ocorrida em Salvador entre novembro de 1837 e março de 1838. Ela foi conduzida pela classe média em virtude do enfraquecimento do governo federalista. O contexto da Sabinada. Ela ocorreu durante o período regencial em que Dom Pedro I abdicou do trono para o seu filho Dom Pedro de Alcântara, só que a Constituição de 1824 determinou que, enquanto que ele não fizesse 18 anos, o Brasil seria governado temporariamente por regentes. Neste intervalo de tempo, houve intensa disputa entre três grandes grupos políticos e houve também a exigência da parte das províncias para que elas ganhassem mais autonomia. Bom, a ausência de uma figura de poder, somada à demanda por autonomia da parte das províncias, mais a difusão de ideias republicanas pelo país, gerou uma série de revoltas que demonstravam a insatisfação de certas classes sociais com o governo do Rio de Janeiro. As províncias ganharam grande autonomia com o ato adicional, que proporcionou o desenvolvimento do poder legislativo nas províncias, além de os governos ou dos regentes serem eleitos. Porém, em 1837, os constantes embates políticos no país fizeram com que a autonomia dessas províncias perdessem as forças, e esse período foi conhecido como Regresso Conservador. A Revolta Sabinada ocorreu em 1798 e era um período bem agitado politicamente. Parte dessa agitação ocorreu porque havia muito descontentamento por parte das classes médias devido à queda do açúcar, ou seja, estava afetando a economia. E outros dois aspectos importantes que influenciaram também foram a exigência dos comerciantes de quererem participar mais, meio que comandar o comércio local, e os portugueses que estavam com altos cargos aqui no Brasil. Não sei porquê, os otários. Brasil que manda. E aí os baianos, né, foi na Bahia e ficaram revoltados. Bom, todas essas insatisfações cresceram quando a centralização do poder decidiu tomar mais espaço na política brasileira, a partir da renúncia do padre Feijó, que nome, viu? Padre Feijó, à regência brasileira. Este ato foi considerado como um fracasso ao projeto federalista, que tinha como intuito, finalidade, os que eles queriam, o que eles buscavam, aumentar a autonomia das províncias brasileiras. E para as classes médias baianas, que foram quem encabeçaram, tá ligado? Os cabeça-chave, vai ser assim, velho, a gente vai fazer essa parada. Foram essas classes médias, né? Que encabeçaram a Revolta Sabinada. E para eles isso foi uma insatisfação total. Tipo, não pode, velho, esse cara fez merda. E, como sabíamos, né, teve todo esse descontentamento com várias questões. O que não faltou foi motivo para Sabinada ocorrer. E o último tópico é que geraram grandes descontentamentos essas coisas, principalmente nas classes médias de Salvador, minha terra, e foram guiadas por comerciantes e advogados. Obrigado, tamo junto. A Sabinada teve início quando alguns militares e civis foram para o Forte de São Pedro. O ataque ele deu início a um confronto violento que resultou na conquista dele pelos que se rebelaram. No dia seguinte, os sabinos eles foram para o centro de Salvador e tomaram a praça do palácio, expulsando as autoridades. Bem, a revolta ela recebeu esse nome por conta de um dos seus líderes, que é o Francisco Sabino. Ele era médico e jornalista. Bem, a Sabinada ela foi considerada um movimento contraditório, porque 4 dias depois fizeram um novo documento que anunciava que o desligamento da Bahia seria mantido até a coroação de Pedro Alcântara como imperador. A revolta ela se manteve em Salvador porque nos arredores da capital baiana teve resistência por parte dos proprietários de terra. Então, o grupo com mais risco da Bahia não aderiu à Sabinada, ficando ela resumida a intelectuais, militares e outros que faziam parte da classe média. Em parte significativa da população pobre também não se juntou, preferiu fugir, e já os que ficaram preferiram não se envolver. A ação do governo foi assim imediata, e Salvador começou a ficar cercada. Em algumas semanas já começou a faltar comida para a população local. Bem, agora sobre a escravidão. Os líderes da Sabinada eles não tinham uma pauta de abolição em relação à escravidão. Então, caso eles tivessem sucesso, o trabalho escravo seria mantido na Bahia. E também foi aberta uma exceção para os escravos, que se eles adentrassem a causa da Sabinada, eles seriam recompensados, né, com a garantia de liberdade. A falta de apoio e a oposição direta dos lisboetas fizeram com que a Sabinada estivesse condenada ao fracasso. Como vimos, a cidade de Salvador foi citada por todos os lados, e a comida logo se tornou pouca. Por fim, os ataques feitos pela Guarda Nacional
concluíram ao serviço e, entre 13 e 16 de março de 1838, aconteceram os últimos combates. Os confrontos entre os sabinos e as tropas da Guarda Nacional resultaram em cerca de 1.800 mortos. Em pouco mais de 4 meses, as autoridades de Salvador conseguiram derrotar os sabinos, que, ao se entregar, pediram por clemência, mas isso não aconteceu. As historiadoras Lilian Schwartz e Eliosa Starling estimaram que cerca de 30.000 rebeldes foram presos depois da derrota da Sabinada. Os africanos livres que tomaram parte da revolta foram descarregados para a África. Outros rebeldes foram descarregados para outros locais, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e alguns dos militares foram obrigados a lutar na Guerra dos Farrapos.